E, Rodrigão, vamos lá, né? O tema do nosso voo turbulento de hoje, né? Que é o da guerra de Israel contra o Irã. Boa. É, o- Eles iniciaram essa guerra, né? E a justificativa que o Israel dá é de que o Irã não pode ter bomba nuclear, né? E aí, por essa justificativa, eles iniciaram os ataques militares no Irã, nas bases militares do Irã, e que agora escalou para muita retaliação do próprio Irã, né? Como que você enxerga esse argumento que Israel deu de ter atacado o Irã para eles não terem bomba nuclear? A história é longa, na verdade, e tem vários aspectos a serem questionados e analisados. É um assunto bem cirúrgico também na nossa fala para não gerar qualquer tipo de injustiça com alguém. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar da questão da criação do Estado do Israel. Que esse é o povo judeu, depois da Segunda Guerra, o Holocausto e tudo, a Inglaterra, né? O Reino Unido, junto com a ONU, acredita que precisava ser criado um Estado para o povo judeu. E o povo judeu acredita que Jerusalém, a Palestina, era o território deles, então que eles tinham que voltar para esse território. E aí tem duas convicções aí no meio dessa criação do Estado de Israel, a religiosa e a política, né? E aí esse grupo, que se denominam como sionistas, né, é um grupo político que luta pelo retorno e a criação do Estado judaico ou Estado de Israel no território palestino. A ONU, o Reino Unido doam simplesmente um território, uma parte do território palestino ao formado chamado Israel, que não contente com o território que foi concedido a eles e tomado do povo palestino, eles começam a avançar tomando os territórios dos palestinos já há 70 anos, que é o que nós chamamos de assentamentos. Tá. Que é o West Bank lá, né? Ah, em inglês eu não falo, não falo essas palavras aí você vai se lascar. Com eu não vou entender, mas Uma eles. região que antes era Palestina, de Gaza, e tem o outro que chama West Bank, que é o Banco do Oeste lá. E Sim. aí acho que Israel pegou um pouquinho dali também, né? A Israel tentou dominar tudo, as colinas de Golã na Síria, parte do Egito, não pensa que é só a Palestina, Tá. né? As colinas de Golã na Síria, no Egito, depois aí devolveram a território do Egito, que hoje é um aliado grande de Israel. Mas o que acontece? Começou a se criar um país dentro de outro país. E o povo palestino não ia ficar calado, porque eles tinham um apoio militar americano, todo o aparato para poder tirar o povo palestino do território. Começaram a fazer assentamentos e avançar em seus territórios. Sim. Ia dominar. Mas eu imagino que algumas pessoas escutando você falando que criou um país dentro de um país, um contra-argumento seria que não era um país, né? A Palestina antes. Não tinha fronteira, não tinha uma organização militar, existia o povo lá, né? Mas em si um país oficial, se eu não me engano, não era, né? Na época Porque os que. Estados Unidos não queria, porque a ONU, obviamente, quando dá o território palestino para que seja a formação do Estado de Israel, você mostra que lado que a ONU está. Porque se a ONU ela quer falar pela paz mundial, que eu acredito que hoje ela nem tem voz para falar nada no mundo, É, virou uma coisa, um figurante nesse cenário todo. Quem cria o problema é a própria ONU, que hoje não consegue resolver. A partir do momento que há palestinos lá e viviam lá e tudo mais, era um território palestino. A ONU tinha que criar primeiro o Estado, dividir e tudo mais. A ONU não trabalhou em cima disso. A ONU trabalhou em dar o Estado chamado Estado de Israel e um território da Palestina para Israel. Né? sim. Então, mas foi criado um país dentro de outro país, porque quem morava lá? Existia Israel? Não existia. É que não era um país, né? Em- Não era um país, era sim, era a Palestina. Talvez não com o nome de Palestina, mas toda aquela região ali era um Existia um país. povo, é. Exato, era um país sim, mas talvez não da forma diplomática, Isso. formal como o mundo exige, mas existia um povo ali que estava vivendo Sim. e que não era terras invadidas, porque é um povo milenar naquela região. Não era os judeus foram nômades durante a vida inteira, acredito, para lá e para cá. Mas aquele povo sempre teve ali. Agora, a criação de um país dentro de outro país e criado na base do sangue, massacrando o povo. Hoje tem a mídia, a rede social, você vê tudo. Há 70 anos atrás você não via. Sim. E eles começaram a sair daquele território demarcado pela ONU e o Reino Unido e começaram a avançar nos territórios. O que a ONU conseguiu fazer? Nada.
Eles avançaram, eles invadiram territórios, eles derrubaram casas, expulsaram famílias. Hoje temos milhões de palestinos morando lá no Líbano. Eu fui lá, você vê assim, barracas tipo de ciganos num terreno de palestinos vivendo lá já há quantos anos? Gerações ali. No Líbano, na própria Palestina, eles saem das suas casas porque passa o trator, mata. E quantos crimes que não fizeram contra esse povo para expandir o território dele? Não foi conquistado na base diplomática e nem da base do diálogo, nem do respeito, nem de nada. Foi criado um país dentro da força bélica, oprimindo e matando. Então já começa a história desse país chamado Israel, que nunca foi na base da diplomacia e do diálogo. Então há uma falta de informação no Brasil muito grande, que as pessoas, vamos defender Israel, acredita que é o Israel da Bíblia e tudo mais, sendo que esse povo nem acredita em Jesus como um profeta. Num país de maioria cristã que defende Israel, é contraditório. Até aí, ponto. Criou-se um país dentro de um outro país, na base do sangue, da opressão, da matança, há décadas. E ninguém fez nada. Ô Sheik, mas se a gente for nessa lógica, por exemplo, existia realmente um povo na Palestina, né? Mas aí a gente não tem que então entrar em combate contra todos os países, porque existiam povos aqui em São Paulo, antes da gente também estar aqui hoje, né? Existiam povos indígenas em diversos lugares, né? E aí teve guerras e Sim, conquistas. nós não somos o dono da terra aqui nem nada, porque Então você acha que teria que devolver... Você acredita que os jesuítas vieram pregar para os povos originários a palavra de Jesus com o comportamento de Jesus ou na base da tortura? Então, mas aí na sua lógica você acha que tinha que voltar tudo como era antes de todos, antes da conquista? Não voltar tudo como era antes, porque é algo irreversível no cenário internacional. Só que o Estado de Israel, ele teve um território que a ONU demarcou com o Reino Unido. Se eles tivessem ficado quietos no território deles, com o país deles, com suas relações diplomáticas, com seus comércios, eu acredito que não teria tanto problema, porque o povo palestino convivia com o povo judeu tranquilamente. Alguns, né? Tem uns que realmente não aceitaram nem ter saído de lá. Né? Porém, exatamente. Você aceitaria sair da tua casa para um outro... Não ia gostar. Ninguém gostaria, você entende? E o que mais me admira, que depois eu até falo um pouquinho, é que o governo de Israel é um governo de extrema direita. E o pessoal da extrema-direita fala de invasão do MST, MTST no Brasil, por exemplo, contra a invasão. Sim. Mas eles estão morando num território que eles invadiram e dominaram através da força bélica. Há uma contradição nisso daí, né? Uma extrema-direita conservadora, que ao mesmo tempo fala da maior parada LGBT lá do Oriente Médio, que ao mesmo tempo invade um território, mas fala-se que são contra a invasão de terras e de casas. Sim. Há essas contradições que a gente pode falar depois. Tá. Mas aí o que acontece? Invadem ali e dominam a Palestina, cria-se um Estado dentro de outro Estado, o Reino Unido e a ONU, e esse Estado que foi criado dentro de um povo começou a invadir suas fronteiras ali e dominar. E aí eles criaram o que eles mesmos também sabem que são chamados de assentamentos. E isso é ilegal. Foi na base da matança e tudo. Tá cheio de palestino refugiado mundo afora, vivendo em condições desumanas. Sim. E assim foi expandido o Estado de Israel. Entendi. Baseado no que está errado, Israel todo esse tempo se preparou militarmente, com apoio americano, para o quê? Para se tentarem tirar as nossas terras e recuar. Isso vai mais longe ainda no futuro, a gente fala depois. Mas eles tentaram fazer isso. O povo palestino tentou, com Yasser Arafat, na época, tudo mais, criar um movimento para libertar a Palestina, né? E poder tirar Israel daquele território. Então aí começa um movimento do povo palestino de libertação da Palestina para tirar os israelenses de lá. Só que ali era um povo que tinha pedra, pegava pedra do chão contra tanque de guerra e tudo mais. Sim. E daí se deu matanças de um lado, porque os israelenses tinham um armamento e força muito grande, mas os palestinos lutavam com muita força e resistência pelos seus territórios, pelo direito a voltarem às suas terras. Mas Israel saiu invadindo mais e mais e matando tudo aquilo que passava por cima. E a ONU calada, o Reino Unido de um lado quieto, os Estados Unidos aplaudindo, porque ele lucra muito com as guerras e com os conflitos, né? Mas ali Israel entendeu que ele precisa dominar. Aí tem a questão política, que nós temos dois grupos que podemos falar sionistas, eu posso dizer para você, na minha visão, não que seja o correto, porque obviamente os judeus vão discordar. O grupo sionista político é esse grupo que cria o Estado de Israel,
falando que os israelenses puros, judeus puros, devem voltar para essa terra e reabitar ela Isso que eu ia te perguntar. para ser criado ali o Estado de Israel. Então eles não estão ligando quantas vidas precisam perder, porque o importante é a vida do povo deles, que é superior, porque supostamente eles são um povo escolhido por Deus. Então eles não estão ligando para o sangue que é jorrado, eles estão ligando em dominar o território. Tá. Entende? Isso daí. Mas isso que eu ia te perguntar, você acha que eles têm direito de existir, o Estado de Israel em si ou não? Eu vou falar. E o povo sionista, como judeu, você vai ver muito judeu falar, eu sou Sion, eu sou sionista. Mas aí pelo lado religioso como judeu. Então você vê que há um grupo político sionista, mas há os que falam que eu sou um judeu sionista, mas pela religiosidade dentro do judaísmo. Então, Qual que é a diferença dos dois? eu não posso dar 100% a diferença dos dois, mas esse grupo sionista político, ele é um grupo ligado aos Estados Unidos, apoiado e financiado pelos Estados Unidos, por judeus no mundo afora que tem muita grana, grandes empresas e tudo mais, multinacionais, que tem esse trabalho expansionista. Então, o primeiro que se fala da eliminação e a extinção de um povo são o Estado de Israel, o regime sionista, que quer fazer a extinção do povo palestino. Então, Mas eles falam extinção ou só... Falam em extinção, porque você vai fazer o quê? Você precisa pegar o território todo dos caras. Você vai fazer o quê? Você vai falar da licença? Não. Você vai pra matar ou você fala foge. Você não dá muito, não existe a opção de vamos conviver. Mas lá mora bastante muçulmano também, não mora? Tem No que próprio morar, Israel? estavam todos lá. Então, Não exato. mataram todos ainda, mas Mas não é argumento de Israel que realmente pode conviver com eles? um argumento de Israel e a atitude de Israel é diferente. Como você vai conviver quando todo palestino tem alguém da família morto pelo Estado de Israel? Porque invadiram com esses assentamentos. Porque quando fala, vou invadir tua casa, você não sai da sua casa. Você resiste para não sair da tua casa. Não é porque te deram um informe, evacuem, saiam desse bairro porque nós vamos invadir. E você vai invadir. O pessoal resiste. E nessas brigas de não sair, da desapropriação ilegal, o que acontece? Morreu muita gente. Sim. Então, o que acontece? Israel, ele invade, cria um país dentro de outro país, com um regime sionista que é um movimento político. Esse ato não tem nada da essência do judaísmo, da Torá, porque nós somos religiões abraânicas. A guerra Irã e Israel agora não é uma guerra religiosa. Não pensa você que é uma guerra do islamismo e contra o judaísmo. Somos monoteístas de uma religião abraânica, que saem do profeta Abraão. Judaísmo, cristianismo e islamismo. É inconcebível acreditar que esses são os ensinamentos da Torá. Uhum. Porém, aí do lado religioso, há uma crença que ali eles precisam criar o terceiro templo, que é o templo de Salomão, né? Que na verdade fala-se que o templo de Herodes, mas eles chamam de templo de Salomão. E ali já foram criado o templo, demoliu, reconstruiu a segunda vez, demoliu, e eles querem ali a dominação daquela região, que não se consiste só na Palestina, pega parte do Egito, pega pedaço da Síria, pega uma região ali do Oriente Médio, o Estado de Israel que eles querem criar. E aí eles acreditam nessa procriação de judeus puros, sionistas ali, para nascer o Messias. Que no caso, na nossa crença islâmica e no cristianismo, o Messias foi Jesus. Mas eles não acreditam nisso. Então eles acreditam que esse Messias vem do grupo deles. O Islã também acha que Jesus foi o Messias? Sim. Eu achavam que era só um profeta, não que era o Messias. Tá no Alcorão ali. Né? E não falam que ele é só um profeta? Ele é um profeta, a gente não acredita que é filho de Deus. Ah, tá, essa é a diferença. Não é Deus encarnado, a gente não acredita ali, ele é um profeta de Deus, mas Tá. ele é um Messias, ele nasceu no tempo dele e tudo mais, como o cristão acredita. Sim. Não acreditamos somente na crucificação, a gente acredita que Jesus está vivo, foi arrebatado aos céus e ele volta no fim dos tempos, mas nós acreditamos na volta de Jesus e que ele não foi morto, não foi crucificado. Agora, os judeus nem acreditam nessa existência. Vamos falar para você o quê? Nós acreditamos que houve um homem chamado Jesus que nasceu, mas não acredita em nada no aspecto religioso da figura de Jesus. Uhum. Entende? Então, Israel, eles querem preparar um terreno, querem construir o terceiro templo, que seria a terceira vez, e esse templo está na onde? É Jerusalém? Em Jerusalém. Aonde exatamente? Aonde está? A mesquita de Al-Aqsa, que é aquela mesquitinha que você vê que tem a cúpula de ouro Sei. redondinha em Jerusalém. Está debaixo daquele local.
Sei. que é sagrado para cristão, judeu e muçulmano. Mas eles acreditam que é ali. Mas ali é um local sagrado para os muçulmanos também. E os palestinos defendem aquela região toda, por mais que Israel oprima e mata tanta gente ali. Porque ali eles querem demolir aquela mesquita para levantar o templo, porque acreditam que está ali debaixo daquela mesquita, o local onde é o local exato para construir o templo. Então eles querem reviver o passado religioso deles com a construção do templo e esperar nascer o Messias para concluir, que tem que ser judeus puros, o pensamento sionista é isso. Fala de raça, fala de sangue puro, fala de coisas que tá fora da pauta de direitos humanos ou de respeito ou algo. Então são eles. Então o sangue do outro não importa, o sangue deles importa. E o judaísmo tem uma coisa particular também, né? Que ele é a única religião que você não pode se converter para ela, né? Você tem que nascer nela. Exatamente. Né? Então tem essa diferença. Hoje, com a questão da liberdade religiosa, eles até falam que pode se converter. Mas, na verdade, o convertido para o judeu puro, eles fazem diferença, até locais diferentes para entrar um e outro. Há essa diferença sim. Né? Agora, cabe lembrar também que a gente não pode endemonizar o povo judeu. Sim. Porque senão a gente vai estar criando o antissemitismo. E criar o antissemitismo, ferir um irmão judeu, um irmão cristão, está ferindo um muçulmano. Como eu disse, somos religiões abraânicas. Nós temos que nos defender. A islamofobia, o ódio contra muçulmanos, essa propaganda de que são terroristas, afeta a comunidade muçulmana e cria, né, a islamofobia, assim como também o antissemitismo. Né? O que Hitler fez com isso que eu ia te perguntar. Os judeus, na verdade... Hitler, você acha que eles merecem um lugar, que eles tenham um Estado próprio? Eles têm direito de existir como Estado? Não apoiamos o que Hitler fez com o povo judeu. Hoje parece que esse grupo sionista, quando eu falo, não é os judeus todos de Israel. Claro que há os que apoiam Netanyahu friamente, acreditam que é o correto fazer isso, são extremistas radicais, como eles falam que tem muçulmanos extremistas radicais, e eu acredito. Quando eles falam mal do Hamas, que é um grupo extremista... eles também são um grupo extremista, tanto quanto ou pior, pelo que fazem. Calma, também não sei. Eu tô falando. Pior que o Hamas? Não é a tua opinião, é a minha. Tudo na minha. Pior que o Hamas eu não acho. Agora, eu acho, é só você olhar a matança que estão fazendo de crianças, de mulheres, de tudo, com a desculpa de que há um grupo terrorista. E, para informação também, quem apoiou a criação do Hamas foi o próprio Israel. Isso é verdade. Então, quer dizer, hoje quando você é conveniente para mim, você é meu aliado, você é a melhor pessoa do mundo. Amanhã, quando você cria uma autonomia e quer criar a sua própria ideologia e pensamento, você passa a ser inimigo. Para derrubar Yasser Arafat, apoiaram Hamas para o quê? Vamos dividir essa comunidade palestina para que não estejam unidos. A divisão fragmenta, enfraquece e cria um conflito entre ambos, e nisso Israel avançou nos seus assentamentos. Então, a mesma coisa o Talibã. Os Estados Unidos financiou, armou o Talibã para derrubar a União Soviética, então era aliado. Depois que acaba toda aquela bagunça de União Soviética, o Talibã o quê? Somos um grupo, não gostamos de vocês, Estados Unidos, muito obrigado, tchau. Daqui para frente a gente consegue seguir com autonomia. E aí ele passa a ser um grupo terrorista. Entende? E aí são os mesmos que criaram grupos que chamamos de terrorista, são os mesmos que falam, o Irã financia grupos terroristas. Então, eu vou chegar lá na linha de raciocínio. Você acredita, então, que há um mocinho nesse cenário? Cada um criou o seu grupo e apoiou e financiou e armou, que essas pessoas não se armaram do nada, não se financiaram do nada, porque vai grana nessa história de guerra. Cada um se armou de acordo com os seus interesses. Sim. Agora, o Hamas, depois que termina com Fatah e Yasser Arafat, ganha força e tudo mais, passa a ser considerado um grupo terrorista, e aí eles lutam ali dentro do grupo deles para supostamente libertar Israel, a Palestina de Israel ali. Então o que acontece? Isso gera o conflito entre o Hamas e Israel. E você não considera Hamas um grupo terrorista? Eu não considero um grupo terrorista, mas não concordo com, se você perguntar para mim, nas minhas redes sociais e tudo mais, você não vai ver uma fala minha apoiando a bandeira do Hamas, porque eu não acredito que o Hamas é a solução do povo palestino. Mas o que eles fizeram dia 7 de outubro você não considera como terrorismo? Não é islâmico, filho. Mas não considera como terrorismo? É um ato terrorista. Então eles são como o que Israel está fazendo é um ato terrorista também, um genocídio ao povo palestino. Então, só que o que eu quero dizer para você que a solução que os palestinos encontraram para libertar
de Israel, se libertar de Israel, foi a criação do grupo Hamas, mas foi apoiado por Israel, porque na época o interesse de Israel era fragmentar os palestinos entre o grupo do Yasser Arafat e criar um outro grupo que quebrasse o Yasser Arafat, ou essa fragmentação desses palestinos ia ajudar muito o avanço os interesses de Israel. Então ele colocou 2 grupos de muçulmanos para brigar igual cachorro, a mesma etnia, todos palestinos, brigaram entre eles, e ele ficou lá observando, e armando e ajudando esse lado, sim, diretamente e indiretamente. Até que esse acaba e esse prevalece. Aí esse daqui fala, agora acabou esse, mas a gente também não é teu amigo. Mesma coisa do Talibã com os Estados Unidos. Aí já virou o quê? Grupo terrorista. Sim. Por que antes não era terrorista? Você entende? Que não matava criança antes. E porque a ideologia é a mesma. A ideologia deles era a mesma também. Mas eles não concordavam, né? Eles não concordavam. Muita coisa a mídia fala. E a mídia é totalmente tendenciosa para defender Israel, programada para defender Israel. Há muita coisa ali que é censurada e não se fala. Agora, é o que eu falo. Você perguntou ali com relação... eu sou a favor de ter um Estado chamado Israel, sim. Tá? Por mais que no Irã, eu morei no Irã. Os discursos no Irã são fortíssimos. Uhum. E o presidente Ahmadinejad, quando morava no Irã, inúmeras vezes ele falava, nós vamos varrer Israel do mapa. Sim. Morte a Israel, morte aos Estados Unidos, né? Eu não concordo com essa visão, porque o Irã é uma república islâmica. Então nós temos que nos basear dentro do islamismo, se é uma república islâmica. Sim. O islamismo não fala para você pegar e querer extinguir um povo. Sábado passado, agora eu dei palestra na mesquita, falei a respeito do comportamento do profeta Mohammed com a comunidade judaica que morava na cidade de Medina, na Arábia Saudita, quando ele migra para lá. Ele cria o primeiro governo islâmico na cidade de Medina. E havia judeus morando lá. Houve uma judia adúltera. Levaram ao profeta Mohammed e falaram, olha aqui, uma adúltera, vamos fazer o que com ela? O profeta Mohammed, o que falou? Ela não é muçulmana, ela é judia. Pegue a Torá e veja o que a Torá aplica a uma adúltera judia. Uhum. Então você está falando que o governo em si não está seguindo o islamismo no Irã? Não seguindo o islamismo e nem o governo de Israel seguindo o judaísmo. Por isso que eu te falei, não é uma guerra religiosa. Por mais que há um fundamentalismo religioso por trás de dominar aquele território, construir o templo e tudo mais, a palavra de Deus não tem nada que fala para ter esse tipo de atitude com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem nossa, clica aqui desse lado ou desse para você assistir mais uma trip nossa.